Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Chapadão do Céu, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão os trabalhos para essa safra de soja 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Thomas, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Thomas, como é que estão as atividades do produtor por aí? Já tem plantio acontecendo para essa safra? Negativo, Guilherme, estão todos aí prontos para plantar, mas esperando aí um tempo firme. A gente sabe que as chances de chuva aumentaram agora para esse final dessa semana e para a semana que vem. Então, mas todos por causa do calor extremo não estão arriscando, né? Como antigamente você plantar no pó ou plantar numa umidade mais baixa, até tem o pessoal pensando, mas quando você olha a temperatura, aí desanima, né? O risco ainda fica maior. E aí, Thomas, com essas previsões, então, para o final de semana, a expectativa é que depois dessas chuvas o plantio possa começar, então? Sim, a gente imagina que se as chuvas firmarem, o plantio vai entrar a todo vapor, né? Tem muitos produtores falando de trabalhar 2 turnos para poder compensar aí esse atraso. Então, basicamente, né, Guilherme, nós estamos dependendo de algo que não está nas nossas mãos, né? Está fora das nossas mãos. Agora todos os produtores estão com as plantadeiras revisadas, os tratores revisados, simplesmente esperando molhar a terra. E aí, se a gente pensar em janela de plantio, Thomas, até olhando para a safrinha de milho na sequência, ainda está num bom período, começa a ficar atrasado? Qual que é essa relação ali nas janelas? A janela está um pouco atrasada. A gente sabe que o plantio ideal em Chapadão do Céu sempre foi falado entre 10 e 20 de outubro, né? Mas nós sabemos que muitos produtores têm uma janela de plantio de 25, 30 dias. E quando você pensa em milho safrinha, quando você vai para pensar em algodão, principalmente, complica, né? Complica. Então, teve alguns manejos, né? Alguns produtores optando, às vezes, em plantar um milho verão mais tardio, né? Pensando já nessas áreas de final de plantio de soja, né? Já pular, porque essa safrinha não vai ser boa, né? Não vai ser boa. E aí, Thomas, como é que estão as relações de custos de produção, expectativa de margens para o produtor, condições melhores do que as do ano passado ou ainda com uma situação complicada? Eu acredito que a situação ela está melhor. A gente sente que tem um pouco mais de firmeza, né, nos preços. A gente conseguiu um custo mais competitivo, né? O preço da soja em si está similar, mas com custo menor. Então a gente está otimista. Agora, obviamente, que precisa de uma boa produção, né? Uma boa produção. E aí isso aí depende não só do produtor, mas também do clima. Então, o que está deixando o produtor nervoso não é nem a condição da compra, nem a margem, mas sim o clima que está por vir, né? E aí a margem no milho safrinha em si, certo? Thomas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento de espera do produtor aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, destacar esse atraso que não está só em Chapadão do Céu, ali Chapadão do Sul, Costa Rica, são áreas produtivas. A gente conversa com produtores também mais ao sul do estado, norte do estado de Goiás, e a gente está vendo que a situação está crítica, né, nessa região. Então, para os produtores aí manterem a calma, a paciência, não arriscar, né, que as margens estão um pouco melhores, mas ainda baixas em relação ao que nós tínhamos 2, 3 anos atrás, e desejar a todos uma boa safra. Thomas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando esses trabalhos de plantio aí no município, aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço, até mais. Esse é o Thomas David Taylor Peixoto, presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Céu, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que está a expectativa do produtor lá da região para iniciar o plantio da sua safra de soja 24-25.
Até o momento, os trabalhos ainda não começaram, existe a expectativa de chuvas para esse final de semana, começo da semana que vem, e aí sim essa semeadura deve ter início. Thomas até destacando que alguns produtores começaram a pensar em fazer esse plantio no pó, esperando essas chuvas do final de semana, mas o calor muito intenso e as temperaturas elevadas impedem esse início de trabalhos que devem ficar mesmo para depois das chuvas. E aí já começa a haver uma preocupação de janelas, especialmente para segundas safras de algodão, de milho, com relação a esse atraso para o plantio da soja. Thomas destacando condições de margens mais positivas neste ano, com custos menores para implementar essa safra, mas é claro que essa rentabilidade vai depender de boas produtividades e isso depende muito do clima. O produtor apreensivo neste momento, esperando as chuvas para poder finalmente dar a largada nesta safra de soja 24-25. Que, claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto, não só lá em Chapadão do Céu, em Goiás, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.